Então vamos recomeçar a nossa segunda parte e vamos voltar, isto é, digamos, uma mesa entremeada. Passámos do geral para o particular e agora voltamos ao geral para o particular. Se bem que o geral, a parte que me competia era, digamos, a tentativa de sintetizar a situação eclesiástica daquilo que virá a ser o Norte de Portugal, num momento em que verdadeiramente ainda nem há Portugal, portanto, o pré-Portugal. Temos uma ideia geral, por isso, creio que compreenderão, há alguns pontos em que eu não vou sobrepor à apresentação do Francesco, mas haverá necessariamente complemento, ponto, para começarmos a perceber como também à Península Ibérica chegam os reflexos da dita reforma e como na Península se procede a uma adaptação às realidades locais, sempre com um princípio muito presente ou muito omnipresente, é que a primazia é dado àquilo que é o percurso que a Igreja da Espanha, sobretudo a Igreja do Norte cristã, já estava a tomar, pelo menos desde meados do século XI. Portanto, nós veremos sempre de forma muito sintética uma reforma gregoriana, umas reformas que aqui chegarão e que se vão, digamos, cruzar, adaptar, aceitar, quando compatíveis com aquilo que está a acontecer na Península Ibérica. Portanto, se o problema já era complexo, ainda mais complexo fixa, quando saímos de Roma e começamos a perceber os graus diferentes de influência, de aceitação e de adaptação. E vou retomar, enfim, textos sobre matéria sobre a qual já tinha escrito, portanto, alguns, enfim, que têm a gentileza algo penitencial de lerem o que eu escrevo, já me ouviram dizer, mas ouvirão mais alguma vez. Deus nos livre da peste, da fome e da guerra e de bispo na terra. Este velho e popular provérbio, com propriedade, pode ser invocado logo no início, na medida em que nos propomos analisar, ainda que de forma geral, todo o complexo processo político e eclesiástico que envolveu a restauração diocesana do atual território do norte de Portugal entre os séculos XI e XII. E por isso mesmo não nos parece desacertado, salientar a última proposição do adágio, a saber, a presença de um bispo na terra. Deixar de lado a associação e equiparação pouco prestigiante e naturalmente exagerada à costumeira trilogia dos grandes males, o que a sentença contida no provérbio se esforça por destacar é o facto de estarmos perante questões muito sérias e graves, tão sérias e tão graves que justificam suplicar a compaixão e o auxílio divinos. No interior da cristandade latina, não houve certamente muitos outros tempos e conjunturas em que a expressão de bispo na terra adquiriu o pleno significado e quase absoluta literalidade, como aqueles que se viveram entre as referidas centúrias. Em todos os espaços progressivamente vinculados e articulados com o papado romano, os prelados não só assistiram, como colaboraram ativamente na gradual definição, fortalecimento e enraizamento dos seus renovados poderes, como foram assimilando as práticas e desenvolvendo as competências e os instrumentos necessários a uma efetiva tradução espacial desses mesmos poderes. O rigor com que sucessivos documentos de origem papal e da lavra de teólogos e juristas procuraram afirmar a soberania única e singular do Bispo de Roma e, por extensão e uma outra escala, a dos restantes bispos, não podia deixar de se refletir em idêntico zelo no que respeitava à delimitação precisa dos espaços em que a reformada autoridade se materializava. Significou isto que as dioceses, tantas que remontavam à antiguidade tardia, como as mais recente fundação, se foram transformando em territórios com perímetros cada vez mais claros e lineares e, de preferência, fixados ad perpétuum. A metáfora do pastor que conhece e dirige as suas ovelhas, abundantemente glosada pelos sumos pontífices para explicarem a especificidade da sua missão e da dos bispos, revestir-se-á, em definitivo, de uma outra dimensão, a do espaço. Da cidade de Roma, os papas estenderão o seu governo até aos limites da cristandade, do mesmo modo que cada bispo, a partir da sua sede episcopal, deverá proceder de maneira semelhante em relação ao território que lhe foi confiado. Com o tempo, nenhum recanto da diocese, assim como nenhuma alma, deixará de estar enquadrado e sob o olhar atento do respectivo prelado e dos seus clérigos e oficiais eclesiásticos e senhoriais. O espaço diocesano
aquele em que se verifica o exercício pleno dos poderes episcopais, deixará de ser o simples somatório de áreas geográficas mais ou menos articuladas, mais ou menos organizadas, e converter-se-á num território ordenado e profundamente hierarquizado. Em suma, num território eclesiástico e, em sentido mais amplo, político. Quando o infante Dom Afonso Henriques assumiu o poder, logo a seguir ao triunfo alcançado na Batalha de São Mamede, em 24 de junho de 1128, passou a tutelar uma igreja composta por 3 dioceses definitivamente restauradas, Braga, Coimbra e Porto, que estavam longe de cultivar entre si um relacionamento institucional, articulado e pacífico, e que, sob vários pontos de vista, trilhavam caminhos divergentes, contrariando a continuidade territorial e, pelo menos em um dos casos, o próprio rumo da evolução política regional. Um cenário com semelhante configuração limitou seriamente, a partir de 1128, as renovadas chefias políticas e militares do território portucalense, exigindo-lhes uma atenção e esforços redobrados a fim de organizarem uma igreja que sustentasse e servisse as ambições dos poderes regionais, o que, posteriormente, muito concorreu para que a mesma se transformasse numa instituição de âmbito e características nacionais, entre aspas, evidentemente. Assim sendo, revela-se imprescindível analisar as circunstâncias que conduziram à restauração das dioceses sediadas entre o Minho e o Mondego, bem como os respectivos processos de reconstrução interna e de relações com o exterior, nomeadamente com os poderes laicos e eclesiásticos. Como é evidente, a nossa atenção centrar-se-á no caso do Porto, sem, no entanto, perdermos nunca de vista o quadro diocesano do Noroeste hispânico e, muito especialmente, os bispados vizinhos de Braga e de Coimbra, até porque o problema em causa está longe de representar uma questão isolada e autónoma. Nos inícios do século XII, a reconstrução das dioceses sustentava já nas monarquias cristãs nortenhas um percurso mais do que secular, ao longo do qual se tinham desenvolvido laços muito estreitos e fortes com a realeza e com outras instituições civis, correndo paralelos, as mais das vezes, os respectivos processos restauradores. Relações tão poderosas e de tanta proximidade dificilmente poderiam evitar comportamentos semelhantes e conflitos e tensões recorrentes, além de uma promiscuidade, entre aspas, de interesses e de objetivos que se revelam com frequência de delicada interpretação. Seja como for, no caso da terra portucalense, o que entendemos ser prioritário averiguar não é tanto a intensidade do relacionamento das autoridades episcopais com os poderes civis e militares, realidade esta mais do que apurada, mas antes tentar perceber como e até que ponto essas relações preferenciais concorreram e condicionaram, favorável e desfavoravelmente, a constituição de uma igreja regional e, em última análise, a própria formação do Reino de Portugal. Impõe-se ainda referir que, por muito evidente que possa parecer ao leitor dos nossos dias, não podemos deixar de começar por esclarecer o que se entende por diocese, especificamente no período considerado. Como há pouco dizia o Francesco muito bem em relação aos bispos ou diocese, ou toda a terminologia que nós usamos durante séculos, há diferentes conteúdos, eles designam diferentes conteúdos. Uma diocese do século X, já para ir mais para trás, ou do século X ou do século XI, são duas realidades completamente distintas. No mundo atual, tanto ao nível das estruturas da Igreja Católica Romana como ao nível da sociedade em geral, não restam grandes dúvidas sobre o que é uma diocese. Trata-se essencialmente da circunscrição do bispo, ou seja, do território no qual o prelado exerce a sua autoridade e mundos pastorais e que serve de organização espacial fundamental de enquadramentos fiéis. Ora, aquilo que a investigação mais recente tem vindo a demonstrar é que este significado e, sobretudo, a realidade que lhe está subjacente apenas se afirmaram de forma decisiva no decurso dos séculos XII e XIII. Em épocas anteriores, em particular ao longo da Alta Idade Média, para além de ser relativamente rara a utilização do vocábulo diocese, o objeto a que se reporta apresenta-se muito menos definido, mais difuso. Na maior parte das vezes parece traduzir somente um conjunto de igrejas batismais / paroquiais, geograficamente próximas. Não são, portanto, espaços com limites claros. Como quer que seja, aquilo que à luz dos diplomas dos séculos XII e XIII assume um lugar cada vez mais destacado, expressando com grande nitidez as profundas mudanças em curso na organização geral da Igreja do Ocidente Latino, é, sem qualquer dúvida, a representação territorial da diocese. Dito por outras palavras, a diocese transforma-se, prioritariamente, num território.
Este, por seu turno, só existe, ou melhor, só se pôde converter em uma realidade material e efetiva na medida em que se constituiu no espaço privilegiado de projeção de um poder institucional, no caso vertente, o poder episcopal. Em relação ao norte hispânico, pelo menos desde a segunda metade do século XI, que verificamos um assinalável esforço da parte dos bispos, estabelecidos nas sedes catedralícias, no sentido de ordenarem territorialmente as respectivas dioceses, impulsionando a fixação dos limites externos e a subdivisão do espaço interno, nomeadamente com a criação e circunscrição dos primeiros arcediagados e paróquias territoriais. No conjunto destas iniciativas, assinala-se igualmente o empenho que certos prelados colocaram nas deslocações pelo interior das dioceses, conduzindo visitas pastorais e sagrando templos e promovendo, desta maneira, o exercício direto da sua autoridade nos espaços em que pretendiam impor o seu domínio pastoral e senhorial. O que expusemos até agora é suficiente para demonstrar a complexidade do cenário eclesiástico em que se inscreveu a formação do Reino de Portugal. Importa sublinhar também que a mesma reflete integralmente os processos enunciados, conferindo à reconstrução da Igreja portucalense e à criação de uma Igreja portuguesa, entre aspas, uma muito precoce dimensão internacional. Os acontecimentos que sucederam à invasão e conquista islâmica de 711 provocaram, entre muitas outras alterações, uma profunda desarticulação da geografia eclesiástica da Península Ibérica. De acordo com a relação apresentada há já largos anos por José Orlandis, um grande historiador espanhol, no momento da chegada dos muçulmanos, o reino visigodo encontrava-se dividido em pelo menos 78 dioceses, congregadas em 6 províncias eclesiásticas. Cerca de 3 séculos e meio depois, no Concílio de Coiança, já aqui referido, 1055, a avaliar pelo rol de subscritores das respectivas atas, estiveram presentes apenas 10 bispos, 8 provenientes do Reino de Leão e Castela e 2 do de Navarra. Uma vez que devem ter faltado no máximo 3 prelados, podemos concluir que, em meados do século XI, o número total de bispos no norte cristão não excedia 13. É verdade que, por esta altura, muito mais de metade do território hispânico permanecia ainda sob domínio islâmico, sobrevivendo nele, melhor ou pior, diversos bispos ditos moçárabes. Porém, a diferença dos números é tão acentuada que não é difícil perceber quanto a situação se tinha degradado. Sob vários pontos de vista, os padres conciliares de Coiança procuraram repor a antiga ordem eclesiástica visigoda, se bem que não tenham deixado por isso de considerar as grandes mudanças entretanto ocorridas. Uma rápida comparação entre o cenário diocesano de meados do século VII, isto é, estamos no período de Isidoro de Sevilha, e o da primeira metade do século XII, permite-nos verificar que muitas das antigas sedes episcopais haviam sido restauradas e algumas transferidas para outros lugares. Todavia, constata-se igualmente que existem agora novas sedes e, sobretudo, verificaram-se modificações importantes ao nível da configuração das províncias eclesiásticas. Quer isto dizer que a vontade de recompor a antiga ordem encontrou no seu caminho obstáculos vários e, logo de imediato, as enormes transformações operadas na estrutura política hispânica. Mas não podemos ignorar também que, por muito forte que fosse aquela vontade, debatia-se com outro problema difícil de ultrapassar, ou seja, um muito limitado e imperfeito conhecimento da organização diocesana do Reino Godo de Toledo no século XI. Na realidade, ninguém sabia muito bem como é que o Reino Godo se tinha organizado. Tudo somado e relacionado, parece evidente que a desagregação da vetusta rede diocesana, que mergulhava as suas raízes na antiguidade tardia, acabou por desencadear um grande movimento de reconstrução e, ao mesmo tempo, revelou-se numa excelente oportunidade para projetar e materializar novas ambições eclesiásticas e novas realidades territoriais. Esta interpretação aplica-se exemplarmente, ainda que de formas diversas, tanto no processo de restauração da Igreja de Braga, como no de Coimbra e no caso do Porto. E tal como em relação a muitos outros problemas do mesmo período, o primeiro obstáculo com que nos defrontamos, nos 3 casos, respeita não só às intrincadas situações políticas e militares que no momento das respectivas restaurações se viviam na região galaico-portucalense e no território de Coimbra, mas também à exiguidade informativa dos escassos documentos preservados. Seja do que for, o complexo e moroso processo da restauração bracarense interessa-nos sobremaneira, considerando a influência decisiva que acabou por ter na reconstrução da Igreja do Porto e, posteriormente, na formação de uma Igreja portuguesa.
Os testemunhos documentais conhecidos permitem-nos hoje afirmar que no mês de maio de 1071, Sancho II de Castela, que governa entre 1065 e 1072, elegeu Dom Pedro para bispo da restaurada Igreja de Braga, depois de ter afastado do trono galego seu irmão Garcia II. Como esclareceram já vários autores, são dois os diplomas que se referem expressamente ao problema da restauração, apresentando uma descrição e explicação verosímeis dos acontecimentos. A bula Et Fratrum Relatione, de Pascoal II, e a denominada Crónica de Braga. Apesar de conterem informações distintas e incorretas, as duas fontes convergem no essencial. O que importa fixar é que ambas são de lavra eclesiástica e atribuem à Igreja, aqui com maiúscula, mais especificamente ao Episcopado galego, a iniciativa e a condução de todo o processo. Acontece, porém, que os textos foram elaborados cerca de 3 décadas ou mais depois dos sucessos que relatam, de onde resulta que estamos perante dois testemunhos tardios, escritos num tempo em que se tinha alterado de forma significativa o funcionamento das estruturas eclesiásticas e também o seu relacionamento com o poder régio. A grande mudança resultara, sobretudo, do estabelecimento de contactos frequentes entre as monarquias ibéricas e a Cúria romana. Aberto este caminho, logo começaram a afluir ao norte cristão peninsular as diretivas papais tendentes a regular não apenas a vida interna da Igreja, mas também o próprio universo dos leigos. Os monges beneditinos coloniacenses, de onde saíram inúmeros bispos para as cátedras peninsulares, e os legados romanos transformar-se-ão nos veículos preferenciais através dos quais se expandiu o conjunto de normas propagandeadas a partir da Cúria Papal. Aqui já não lhe chamo só de reforma gregoriana. Cuidados. Não admira, portanto, que os diplomas citados apresentem uma versão correta dos factos, de acordo com um dos princípios basilares da denominada reforma gregoriana, ou seja, a clara separação entre os assuntos da Igreja e os dos leigos. O problema tem contornos bem mais alargados e inscreve-se numa cronologia que, em 1071, era já longa. Em face deste cenário, podemos assumir que o problema da restauração da Diocese bracarense só se reconfigurar em virtude de alterações significativas verificadas na conjuntura política e eclesiástica do Noroeste peninsular, algo que aconteceu a partir dos meados do século XI. As principais mudanças são bem conhecidas. Com a chegada de Fernando I, primeiro rei de Leão e Castela, ao poder, em 1037, e a consequente junção dos reinos de Leão e Castela, retomou-se com acrescido vigor o processo expansionista da cristandade hispânica, movimento este que se refletiu profundamente na organização da sociedade e do território do novo reino unificado. A região de Entre Douro e Minho não constituiu exceção e revelou-se fundamental nas ações reconquistadoras do rei Magno. Todavia, as alterações em curso nos condados de Portugal e de Coimbra foram contemporâneas e cruzaram-se com significativas alterações que, durante um breve mas crucial período, transformaram por completo o cenário político do espaço leonês e castelhano. Na sequência da morte de Fernando Magno, em dezembro de 1165, deu-se cumprimento ao seu testamento, de onde resultou a fragmentação do reino em 3 entidades políticas autónomas: o Reino de Castela, confiado a Sancho II, o Reino de Leão, acordado a Afonso VI, e o Reino da Galiza, que incluía as terras portucalense e colimbricense, entregue a Garcia II. Pela primeira vez, desde que a conquista, entre aspas, começara, a Galiza via a sua individualidade consagrada com a plena autonomia política. Podia experimentar agora, e no seu interior, a presença de uma autoridade régia e exclusiva. Dificilmente uma mudança de tal envergadura deixaria de se repercutir na sociedade e na organização do território galeco-português. Este renovado panorama demonstrou ser decisivo no processo de restauração da Diocese de Braga. Somos, pois, levados a concluir que foi graças à iniciativa de Garcia II que se desencadeou o processo legal de restauração da Diocese de Braga, rapidamente terminado com a eleição do Bispo Dom Pedro, já da iniciativa de Sancho II, ainda em maio de 1071. A explicação e interpretação deste facto não dispensa, ainda assim, considerar como fundamental o reordenamento político e o desenvolvimento económico e social que então conhecia o Entre Douro e Minho. Expusemos resumidamente os elementos que, no nosso entendimento, são os mais importantes e os que melhor caracterizam o problema da restauração da Diocese de Braga. Passámos de um tempo em que a restauração era muito improvável, se não mesmo impossível, para outro onde se revelou viável e, sob um certo ponto de vista, necessário. Estes dois grandes cenários não são mais do que outras tantas fases do processo de repovoamento, leia-se reorganização do Entre Douro e Minho, imposto pelo avanço das conquistas militares cristãs.
O que há de mais assinalável na forma como a reorganização se processou é o facto de ela ter desencadeado a individualização progressiva das terras aquém do Minho no âmbito da Galiza. Desencadeada a restauração, não foi preciso esperar muito tempo para que a vetusta Sé Bracarense ocupasse um lugar destacado na salvaguarda dos interesses regionais, tanto no plano eclesiástico como político. Para este estado de coisas concorreu, por certo, o maior protagonismo que as dioceses do espaço lionês e castelhano foram alcançando a partir do Concílio de Goiânia e a não menos significativa aproximação aos vários poderes políticos que o protagonizaram. E convido a acrescentar ainda que o aumento da conflitualidade verificada entre prelados e respectivas dioceses acabou por resultar, em diversos casos, num reforço evidente das igrejas envolvidas. Mas em relação a Braga, devemos considerar como fator diferenciador e decisivo a governação do conde Henrique de Borgonha e de sua mulher, a infanta Teresa de Leão, à frente do segundo condado portugalense. Afigura-se-nos hoje muito claro que tanto Dom Henrique como depois dele Dona Teresa adaptaram e tentaram reproduzir à sua escala e à sua maneira o mesmo equilíbrio e articulação de forças que podiam observar na condução da política régia leonesa. A autoridade que lhes concedera Afonso VI, tal como no caso de Raimundo e Urraca, na Galiza, era muito superior à dos restantes condes e manifestava-se em territórios cuja extensão ultrapassava largamente qualquer outra circunscrição do reino. Eram verdadeiros delegados régios, dotados de poderes excepcionais. Esta estrutura foi capaz não só de se manter e reajustar, como de resistir na conturbada e derradeira fase da administração de Dona Teresa. Seja como for, um tal estado de coisas não era imune, nem podia impedir variada sorte de conflitos mais ou menos complexos e mais ou menos prolongados. A restauração definitiva da Diocese do Porto inscreve-se precisamente em uma dessas voláteis conjunturas que se precipitaram nos anos subsequentes às mortes de Afonso VI, junho de 1109, do Conde Dom Henrique e do Conde Dom Henrique, em abril de 1112. De facto, nos tempos que sucederam imediatamente ao desaparecimento do Conde de Cunhês, o território portugalense conheceu momentos difíceis e de considerável exposição a interesses políticos e eclesiásticos oriundos do exterior. Apesar de lhe pertencer de direito a chefia do condado, Dona Teresa estava obrigada a demonstrar que possuía as capacidades e competências suficientes e necessárias para ocupar tão exigente cargo. Entretanto, cresciam as disputas que opunham os prelados entre si e com os poderes ou o poder régio, motivadas tanto pela crispada situação política e militar em que mergulhara o Reino de Leão e Castela, quanto pelos assuntos estritamente eclesiásticos em que avultavam os problemas resultantes da definição dos limites diocesanos e da clarificação das obediências dos bispados sufragâneos às respectivas sedes metropolitanas. À semelhança de vários outros pontífices, o novo arcebispo de Braga, Maurício Gordino, a partir dos finais de 1109, que se deslocara da sede de Coimbra após a morte de Geraldo, em 5 de dezembro de 1108, diligenciava também no sentido de obter maiores benefícios para si e para a sua Igreja, movendo-se o melhor que podia no caótico cenário político acelerado pela mal resolvida questão da sucessão de Afonso VI. De acordo com o testemunho da história compostelana, e certamente com o objetivo de salvaguardar a posição de Braga face ao arcebispo de Gordano, Maurício deve ter procurado muito rapidamente aproximar-se de Diogo Gelmiras, o arcebispo de Compostela, na altura ainda bispo, que parece ter visto nesta ação uma excelente oportunidade para alargar a sua influência. A tentativa de colocar um ponto final no interminável litígio que opunha às duas igrejas, Braga e Santiago, por causa dos patrimónios que Santiago detinha em Braga, constituiu o pretexto. Desta forma, em 16 de setembro de 1109, logo depois de regressar da viagem que o levara à Cúria Romana para receber das mãos de Pascoal II o respectivo pálio e privilégio, Maurício, entretanto designado Corvo de Santiago, estabeleceu importantes e estratégicos ganhos. Ainda em 1112, seguramente após o desaparecimento do Conde Dom Henrique, obteve a nomeação do seu fiel arcediago, Hugo, para a Diocese do Porto, e a do tesoureiro da sua igreja, Mório Afonso, para a de Mondonheiro. No dia 23 de março de 1113, na igreja de São Salvador de Lerés, próxima de Pontevedra, Maurício procedeu à sagração dos novos prelados que de imediato prestaram obediência ao seu metropolita. O agora bispo Dom Hugo apenas viria a fixar-se e a assumir definitivamente o governo da Diocese portugalense a partir de 1114, não demorando muito a demonstrar invulgares capacidades de administração eclesiástica, de governo da urbe e de negociação política ao mais alto nível, fazendo justiça ao seu já invejável currículo alcançado em devotado serviço à Igreja do Apóstolo e ao seu prelado e mentor, Dom Diogo Gelmiras.
Foi, pois, no contexto da intrincada e conflituosa conjuntura que se desenrolava no interior da monarquia leonesa e castelhana que se tornou possível reerguer, em definitivo, a Igreja do Porto. Para esta restauração convergiram não só os grandes processos e movimentos em curso no Ocidente Europeu, mas também as particularidades do cenário ibérico e, mais especificamente, do da região galaico-portugalense. Encetado o processo de recomposição das estruturas diocesanas, nomeadamente através da definição dos limites territoriais e da reabilitação da autoridade episcopal, os antigos bispados começaram a afirmar-se como novos poderes, capazes não só de pressionar, mas também de medir e ajustar forças com os poderes vizinhos. Muito obrigado.